Bioinsumos. Esse assunto está muito em alta, porque a gente está buscando cada vez mais o que, Janaína? Sustentabilidade. Falamos em coro, Parece porque... até que ensaiou, né? Isso aí. É porque é uma... Não, nem é tendência mais, isso já é realidade em muitas fazendas, verdade, né? já, né? Obrigação já. E tem se mostrado, né, inclusive, economia de custos, quando comparado aos químicos, é isso, Pedro? Exatamente. E eu acho que a gente também ainda não falou desse assunto aqui nesse podcast. Acho que esse episódio é assunto inédito. É beabá, já pega papel e caneta aí, pelo amor de Deus, já pra anotar tudo. Se não der pra anotar, rebobina, né, Pedro? Como eu gosto de falar aqui, pra você ver. Põe a caneta na fita lá e dá uma rebobinada. Dá uma rebobinada aí. Vamos nessa. Você pegou essa época aí ou não? Peguei, Fita alugava cassete? VHS. Ah, Esquece aí a data de nascimento, deixa quieto. Então roda a vinheta aí, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, host desse podcast, engenheiro agrônomo e apresentador, conversando fiado aqui, né, com o povo, junto com a minha companheira. Janaína Honorato, gostei que ele falou host desse podcast. Host e rosto, né, que Host você gosta de falar. E rostinho. Vamos lá, que o assunto hoje promete. 40 minutos vai ser pouco, mas porque os nossos convidados são de peso e são muito bem informados quando o assunto é bioinsumos. Você quer apresentar eles aí, Pedro? Vamos lá, tem que apresentar, né? Até porque eles são da melhor universidade do Brasil. Vocês vão entender qual. A dele, provavelmente. Ele é engenheiro agrônomo com especialização em gestão pública, produtor rural e gerente de agricultura familiar e inclusão produtiva da SEAPA, que é a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. E ela é engenheira agrônoma, mestre em agronomia com foco em fitossanidade de plantas pela UFG e doutora em biotecnologia e biodiversidade pela UNB, UFG. É coordenadora em pós-graduação sobre bioinsumos e atual coordenadora técnica do Senar. Que é isso? Não é um currículo, não, é um livro. Sejam Quase não bem-vindos. carregou o vídeo aí, hein? Tanto peso que essa galera tem. Vamos lá apresentar eles? Vamos demais. Leonardo Silvério e Nara Cristina Teixeira. Sejam muito bem-vindos ao podcast Agro 2. É uma honra receber vocês. É uma satisfação imensa estar por aqui hoje com vocês. É realmente um time de peso e tenho certeza que a pauta hoje vai ser bacana. Temos muitas novidades ainda para trazer para o estado, né, para o país. E, como vocês disseram, sustentabilidade é a palavra do momento e é o que nós queremos cada vez mais. Perfeito. Isso aí, obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu que acho uma honra estar aqui falando com vocês desse assunto, né? Que é um assunto que eu me orgulho e tenho dedicado a ele há um tempo já e que agora está crescendo aí no mercado e a gente tem visto cada vez mais programas de incentivos nessa área e com isso a gente não poderia deixar de falar das capacitações, que é um dos focos nossos aqui hoje. E nós começamos o nosso podcast sempre com aquele ritual, né, Pedro? Queremos conhecer Leonardo e Nara. Quem é o Leonardo? Bom, Leonardo, como o Pedro disse, vem aí da Universidade Federal de Goiás, engenheiro agrônomo. Venho de Santa Rita do Araguaia, extremo sudoeste do estado de Goiás. Cresci no meio rural, muitas experiências desde os meus 12, 10 anos de idade trabalhando aí na zona rural. Aqui em Goiânia, residente aqui desde 2014 praticamente, algumas experiências universitárias, profissionais, já trabalhei no ramo com defensivos agrícolas, trabalhei em multinacionais, já trabalhei com a parte de adubação também, onde tive a oportunidade de estar residindo no Maranhão durante um período, residi na região de Mato Grosso, rodei praticamente todas as cidades do Mato Grosso fazendo auditoria em fazendas, e estando à frente da secretaria aí já há algum tempo, aí já quase 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social das famílias, principalmente para os nossos agricultores familiares e também para os grandes produtores, que a secretaria como um todo ela é para trabalhar para toda a sociedade, né, agropecuária do estado de Goiás. Então, assim, temos trabalhado bastante e temos muitos desafios aí num futuro próximo. Quem que é o Leonardo, produtor rural? A gente quer conhecer, Léo, né? Eu vou chamar de Léo aqui, porque o Léo já é meu amigo aqui no offline
online aqui, viu? A parceria é antiga. E o Léo já rodou mais que notícia ruim. Pois Maranhão, é. Mato Grosso, agora Goiás. Conhece? Saiu o lá Acre, da aí, toma Santa a palma Rita, na mão. né? Você rodou, hein, Léo? Não, e assim, uma das melhores experiências para mim foi estar no Maranhão, porque... Balsas, ali onde foi? Balsas. Fronteira total. Região de agrícola, né? fronteira agrícola. Peguei um período onde está expandindo, né? Estive lá no período de 2019 e o que a gente vê é que ainda tem muita oportunidade de mercado nesse país, muita oportunidade de crescimento, isso falando lá para a região e também Goiás. Goiás, quando nós fizemos um trabalho interno da secretaria, nós mapeamos toda a região norte do estado, 89 municípios, e Goiás tem um potencial de expansão agrícola muito grande ainda Gigante. quando se fala na região norte do estado. E aí a gente tem que rodar para conhecer, para entender e saber de que maneiras nós podemos contribuir. E o Leonardo, agricultor, produtor rural, estamos aí produzindo mandioca, farinha, lá na nossa propriedade onde meu pai vive. A gente tem uma produção lá de farinha, faz queijo cabacinha também, que é Onde que é? em Santa Rita do Araguaia. Opa! Santa Rita. Queijo Estaremos cabacinha no que já Sudeste. foi regionalizado aqui, né? Tem um centro de origem aqui no estado de Goiás e em algumas cidades do Mato Grosso. E tenho um enorme prazer em falar que sou produtor de queijo cabacinha já de muitos anos. Cadê? E Você não também- trouxe um pra nós comer aqui, Pois não? é, Cara, infelizmente não chegamos a Goiânia ainda com a parte de comercialização. Ainda estamos travados por questões de legislação. Que Ó, mas, isso? mas logo vai liberar aí, chega aqui pra nós, né? Chega, É. o Léo, cara, ele fala bonito, né? Ele bem Queijo, as cabacinha. palavras bem encaixadas. E a Nara? Quem é a Nara, assim? Ixi, é uma história longa, hein? Vou começar assim lá do interior, lá de Goianésia. Sou de origem, né? Do interior de Goiás, sou de Goianésia. Meus pais, eles são produtores rurais, também moram lá na fazenda que eu fui criada desde pequena, então vou coisa sempre lá, boa. todo mês vou lá. Também é produtor de queijo, né? Mas não é cabacinha, é queijo Minas mesmo, O frescal. curado, normal. O mais fresco, O mais assim. fresco. vende lá Aquele na com região. cafezinho assim, Um ó. cafezinho e a Isso. goiabada, o Romeu e Julieta, come junto. Ou então você Isso, pega aquele esse doce- mesmo. Que aqui em Goiás a gente fala doce de leite, a gente emenda, né? Doce de leite, passa nele assim, manda pra esse dentro. mesmo. Só o ouro. coisa Do boa. bom mesmo. E assim, de certa forma, eu sempre tive ligada à agricultura, porque meus pais estarem lá, né, diretamente mexendo com essa parte. Né, e assim, hoje eu estou no Senar Goiás e já admirava desde antes, porque eles fizeram vários cursos nessas áreas, né, Perfeito. do que eles trabalham e se mantém, e criou eu e minha irmã com todo esse fruto desse suor deles, proveniente desse aperfeiçoamento e dessa dedicação. E aí, né, lá em Goianésia, eu fiz técnico agrícola, vim para Goiânia, vim fazer agronomia. Fiz agronomia, estive ligada à Embrapa, já desde o meu segundo, terceiro período ali, Sempre na pesquisa. sempre na pesquisa. Aí eu entrei na pesquisa já naquela parte de doenças. Eu ainda não pretendia fazer um mestrado nessa área, mas acho que por organização do destino eu caí nessa área, né, na parte de fitopatologia. E aí eu trabalhei na renovação dos micro-organismos da Embrapa. No foco, na época, era Pseudocercospora grisella, né, que é a mancha angular do feijoeiro. Pseudocercóspora Grisella. Ela falou tão Grisela. rápido que eu não consegui nem acompanhar. é a Repete mancha aí. angular. É a mancha angular. Tá, é mais comum na pseudo- soja E no feijão. e no feijão. Isso. Mais em leguminosas. Sim. Inclusive, você vai lembrar agora, porque a mancha angular, ela é muito parecida com a antracnose. Uhum. E assim, quem não tem experiência não consegue discernir. A antracnose, ela consegue atingir um pouco mais profundo ali na vagem, enquanto a mancha angular é um pouco mais superficial. E na folha você consegue diferir um pouquinho, mas elas são bem próximas. E já causa um dano econômico já na lavoura. Sim, sem dúvida. E aí eu trabalhei na renovação, né, desses micro-organismos lá da Embrapa, já fazia parte do banco lá, né? E aí, depois desse período, eu fiquei lá, terminei minha graduação e falei, não, vou pro mercado. Resolvi que eu ia trabalhar numa empresa de adubo foliar. E aí, essa empresa queria que eu mudasse pro Pará, e eu fiquei meio resistente e acabei ficando por aqui mesmo. Depois desse período, resolvi fazer um mestrado em fitopatologia, né? Em agronomia, área de concentração fitopatologia, Na UFG. na UFG. Com o Marcos, professor Marcos. Não, na época foi com a Marta Cristina e Adriano Wendler, né? E aí, o Marcos ali, você fala como diretor lá, Isso. ele entrou um pouco depois. Pouco depois. Sim. Mas você formou no UFG?
Não, eu formei na Unianguera. Ah, Porque você quando eu formou vim na de Anhanguera. Goianésia, eu tinha ganhado uma bolsa do ProUni. Eu já vim encaminhada para trabalhar, para ir estudar nessa área. Bacana. Então, eu já vim com o meu destino certo. E aí comecei esse meu mestrado lá. Fiquei esse período, voltei para a Embrapa e comecei a dedicar a parte de pesquisa mais voltada para a área molecular. Que é a parte de detecção de patógenos, né? Como se, assim, a grosso modo, falando, é como se eu fosse a pessoa que faz o exame, né? Então, eu trabalhava com isso lá. E foi um grande período ali nessa parte de detecção molecular. E, assim, eu trabalhei com uma técnica que deu um certo trabalho, eu gastei 6 anos para adaptar. Mas quando deu certo, realmente, assim, eu tenho até orgulho de dizer, porque o pessoal ainda duvida. Mas, assim, foi um tempo... E foi você que criou a técnica? Não, a técnica ela já tinha sido desenvolvida e foi na China. Só que, assim, ninguém conseguia trabalhar com ela, sabe? Ela, assim, é uma técnica que ela é a nível da PCR. Todo mundo conhece PCR depois do Covid, né? Uhum. Então, essa técnica, ela é naquele nível ali de detecção, só que mais potente, detecta quantidades mínimas ali de DNA, né? Então, qualquer contaminação que tenha, ela consegue identificar. Só que com um diferencial, que ela pode ser aplicada no campo. A PCR você precisa de todo um aparato, aparelhos ali, precisa de um ambiente totalmente estéreo ali e climatizado para você conseguir, né? Enquanto essa não, você, depois de tudo ali organizado, esse kit está pronto para uso, você consegue detectar determinado micro-organismo ou detectar determinada espécie onde você estiver. Então, você não precisa de nada para te acompanhar ali, nenhum aparelho. Com a própria temperatura ali, 60 graus, 50, 60 graus, e ajustável, também dá para poder fazer com a temperatura do corpo, você consegue identificar esse alvo. Então, fiquei esse período, depois fiz doutorado, e atualmente, né, estou lá no Senar Goiás e também coordeno uma pós-graduação nessa área de bioinsumos, que é o foco de hoje aqui. Perfeito. Bioinsumos, né? Bioinsumos. Então, vamos voltar pro tema do podcast aqui, que nossos convidados têm uma história... Primeiro vamos entender, grande, né? Porque às vezes, assim, você que está em casa quer entender de forma prática o que é esse bioinsumo. O que é isso, Leonardo? É de comer ou de passar no cabelo? Depende. Depende do qual cabelo que vai passar. Se for do cabelo do milho ali, talvez ainda ajude um pouco. Aí, ó. Bom, bioinsumos, eu acho que deixar para a professora trazer a parte do conceitual, que é a nossa doutora em bioinsumos. Fica à vontade, né? Então, essa parte conceitual, ela é um pouco mais técnica. Eu acho que é mais importante quem tem um doutorado e a especialização voltada. Puxou a sardinha para ela. Conversa. Não, nem é. Meu doutorado até em biotecnologia, mas eu tenho permeado essa área aí que tem a ver, né? Então, assim, tá tudo ligado. Eu até falo que ainda não tem uma especialização, ainda não tem um doutorado nessa área, mas tem várias áreas ligadas. Então o bioinsumo é o quê? Nada mais é do que um insumo de base biológica, né? Pode ser... Só biológica? Só biológica. Mineral, não? Mineral, não. Porque, somente biológica. Tipo, pó de rocha já não é mais bioinsumo. Já não é bioinsumo. Não é bioinsumo. Então, Perfeito. sempre que for bioinsumo, ou é algo vivo, ou proveniente de algo vivo. Né? Como, por exemplo, um metabólito. A gente fala metabólito secundário, por exemplo, que é algo que determinado micro-organismo expressou diante de uma determinada situação. Então, isso é um metabólito. Então, é um resíduo, algo que veio de algo vivo. Entendi. Nunca vai ser mineral. Por exemplo, os micro-organismos eficientes, os EMs, também são bioinsumos, no caso, por exemplo. Sim, são sim. São exemplos. A base do bioinsumos ela é extrato vegetal ou animal. Então aí, basicamente, a gente já quebra essa questão das rochas, né? Então, quando você pensa em bioinsumos, ele é oriundo, basicamente, animal ou vegetal. Isso mesmo. Corretíssimo. Bacana. E as aplicações são diversas, né? Porque na natureza mesmo, né? Na floresta, que a gente encontra muito, né? Na serrapilheira. Falo por causa da agricultura orgânica, a gente faz a captura com meio de cultura de arroz, sem sal, sem nada, põe numa telha lá, né, o arroz, e aí faz a captura dos EMs, e aí depois a gente coloca isso numa garapa, por exemplo, onde é um meio que tem a glicose, né, e aí essas bactérias se desenvolvem e a gente usa para pulverizar isso na horta. Na horta, mas tem gente que usa no galinheiro, tem gente que usa na ração do cachorro, tem gente que usa em tudo quanto é lugar. Não, tá tranquilo. Tá, Desculpa, tranquilo. gente. Faz parte. O telefone só Quem fica só fez ao desligado. vivo, fica tranquila.
Quando a gente precisa, ele não tá no silencioso. Muito legal essa parte de recolher, né, do que a natureza oferece, esses micro-organismos, né? Eu acho que tem muito produtor rural que já está fazendo isso. Eu já tenho notícia aqui em Goiás que já tem muita gente que, inclusive, instalou biofábrica já, que a gente vai entender daqui a pouco. Virou febre. Virou febre. Um monte de fundo de quintal aí tá fazendo, né, Léo? Isso aí é importante a gente falar, mas também é importante entender que isso aí tem uma legislação, claro, né, por trás que rege todo esse procedimento de criação on-farm. Inclusive, tem todas as discussões acontecendo, né, na Câmara, no Senado, sobre a lei, que vai reger justamente essa questão da produção on-farm. Mas o que a gente sabe é que o bioinsumos ele existe, não é de hoje. Né? Desde os primórdios do começo da produção, né, no início da humanidade, assim dizendo, ele já vem sendo utilizado de alguma maneira. Com aqueles produtores que iniciaram os cultivos, aí você deu bem esse exemplo aí da questão do arroz e das olericulturas. Então, assim, os produtores utilizam técnicas totalmente não tecnológicas, né, para o momento, mas que de muito tempo, quando iniciaram, eram algo tecnológico para aquele momento, que hoje faz sentido essa utilização, como, por exemplo, a utilização da urina da vaca, como um bioinsumo. Já ouvi falar a gente também. já viu isso, né? Vê que tem uma certa eficiência em algumas plantas. Então, assim, isso já vem de muitos anos, essa utilização de bioinsumos. Eu creio... Isso é só coletar, né? Vai ter um balde ali. Tem que amarrar um balde lá na vaca. Lá. Mas nessa parte de legislação, que a gente percebe é que durante esse período de crise que a gente teve por conta do conflito Ucrânia e Rússia, né? Teve-se um boom muito forte quando o assunto é bioinsumo, já se existia, como o Leonardo falou. Alternativos, né? Foram alternativas que os produtores foram encontrando para continuar produzindo com eficiência e melhorando cada vez mais a produtividade, porque a gente estava com dificuldade de receber fertilizantes aqui no Brasil, né? E quando recebia, o custo era absurdo. E eu queria que você falasse sobre esse Programa Nacional de Bioinsumos, como que ele foi pensado e como que Goiás enxergou isso para implantar aqui. Bom, essa guerra da Ucrânia, ela realmente teve um papel fundamental, né, pensando aqui no cenário nacional para desenvolver a questão de bioinsumos e até mesmo para adubação com produtos oriundos do país, né, com matérias-primas oriundas do país. Como que a gente vê isso, né? Fazer um breve histórico aí em relação ao bioinsumos. O bioinsumos ele é uma meta dentro do Programa Nacional do ABC+. O programa ABC ele já vem de muitos anos, ficou parado por um período e retomou como ABC+, agora. E bioinsumos ele está dentro dessas metas, são diversas metas, como integração lavoura-pecuária, terminação intensiva, recuperação de áreas degradadas. São diversos temas ali que existem metas a serem cumpridas, metas nacionais, que essas metas nacionais serão cumpridas de acordo com as metas estaduais. Então, nós estabelecemos algumas metas, mas antes de estabelecer, quando foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos aí pelo Ministério da Agricultura, que à época estava à frente a nossa ministra Tereza Cristina, nós enxergamos uma possibilidade de ser pioneiro justamente nessa legislação estadual, porque nós estávamos em pandemia, um custo de produção alto, um custo de importação de matéria-prima alto, custo de importação de insumos em gerais, tudo alto, consequentemente o custo para o produtor na ponta aumentando. E pensando na parte de uma produção mais sustentável, o bioinsumos ele vem diretamente de encontro nisso. Então foi onde nós criamos essa lei estadual de bioinsumos dentro da Secretaria de Agricultura, em parceria com alguns parceiros. Aí assim, mérito da equipe que caiu para dentro mesmo para entender o que era a lei nacional, o que a gente deveria propor enquanto Estado, e foi criada essa lei. Quando criamos, o primeiro projeto que nós desenvolvemos aí pensando nessa parte para desenvolver mesmo a cadeia, a gente sabe que a principal é a pesquisa. E se a gente não tiver pesquisa aí voltada para essa parte de bioinsumos, não tem como desenvolver a cadeia, isso é impossível. Ficar utilizando, como eu disse, de meios arcaicos, sem ter um respaldo científico de resultados que são comprovados a campo e que façam sentido, não tem por que nós desenvolvermos um projeto desse tamanho. Então, o que nós pensamos a princípio?
chamamos a FAPEG, o FG, Embrapa, Senar, os principais atores do setor agropecuário aqui no estado, sentamos e de que maneira contribuiríamos para isso. Conseguimos captar 10 milhões através da FAPEG, onde foram instaladas, né, foram adquiridas 13 biofábricas no estado, justamente para dar esse start na pesquisa e começar de fato a desenvolver o bioinsumos aqui no estado de Goiás. E dentro desse programa aí, a gente já sabe que está evoluindo, né? Começou em 2021, não é isso? Sim. De lá para cá, o que já se tem de resultado que a gente já pode saber que aqui no estado tem, né? Assim. Então, nós participamos de alguns eventos como estado para levar essa informação de bioinsumos e o que a gente tem visto hoje a campo. Produtores utilizando cada vez mais, produtores adquirindo biofábricas, implantando biofábricas em suas propriedades. Nós mapeamos aí em alguns eventos, fizemos um cadastro desses produtores que utilizam, se ele tem biofábrica, qual que é o tamanho da área que ele utiliza. Hoje nós temos cerca de 120 cadastros, é pouco frente ao cenário estadual, mas o que a gente tem já nos dá um norte de início. Já é mais do que zero, né? Já é mais que zero, com certeza, qualquer número acima de informação. Então, assim, por que a gente está fazendo isso? Nós queremos ter um mapa da sustentabilidade do estado, é um mapa de bioinsumos, justamente para saber onde estão esses produtores, o que eles estão produzindo, de que maneira estão produzindo, para qual cultura, qual que é a quantidade de produto que ele utiliza, como que ele teve uma redução de custo. O que a gente consegue enxergar hoje, né, frente aos dados disponíveis, é que os produtores estão utilizando cada vez mais bioinsumos. Aí seja já disponíveis em mercado. Comerciais ou caseiros. Seja caseiro on farm, né? Produção própria. Aquele que às vezes algum vizinho fez e deu certo e passa a informação. E produtor quase não gosta de escutar o vizinho, né? Tem alguns que gostam, tem outros que correm longe do vizinho, né? Principalmente quando aqueles que têm a cabeça um pouco mais fechada. Mas o que a gente tem visto é que os produtores sim estão se adaptando e tem visto que isso para ele faz sentido, que ele diminui o custo, otimiza a produção, porque o que a gente vê é que com a utilização de produtos adequados, de bioinsumos adequados, ele tem efetivamente uma redução de custo e muitas vezes um aumento na sua produtividade, que é o que ele quer aumento de produção. Então, à medida que ele utiliza aquele produto adequado, aquele bioinsumo adequado no momento certo, ele vai ter uma condição de produção melhor. Porque o bioinsumos, né, como nós falamos aqui, é base animal ou vegetal. Então, quando ele traz um produto ali que venha de encaixe, um nutriente ou algo a mais para essa planta, que aí vem de acordo aí com as leis, né, gerais de nutrição, aí como você disse, né, participou e trabalhou ativamente com a nutrição foliar, que é um dos gargalos, né, da agricultura que a gente vê, que a nutrição foliar ela é uma complementação. Que a adubação mesmo ela é feita na base. A foliar ela é uma complementação de produção. E quando a gente fala em bioinsumos, nós atacamos diretamente a lei do mínimo, onde minimamente, tendo todos aqueles nutrientes que a planta exige para ter uma produção boa, ela vai entregar um resultado melhor. E isso, consequentemente, com redução de custos. A agricultura de precisão total, né? Basicamente. Não sei se chega a ser agricultura de precisão, né? Porque, igual o Léo falou, é a lei do mínimo, né? Então tá usando o mínimo de cada nutriente. Mas eu acho assim, é o que a planta precisa para desenvolver, entendeu? Basicamente você tá dando o mínimo necessário para ela ter uma condição de suportar um estresse, suportar algum fator incontrolável, né? Pelo manejo ali, mas que ela vai ter uma condição de ter uma tolerância ou suportar algo que não estava previsto e ela vai continuar entregando aquilo. Aquele resultado esperado, talvez até mais. E Nara, e qual que é o papel do Senar nesse programa aí? O que o Senar, qual que é a comunicação aí junto com a SEAPA aí nessa parada aí? Então, o Senar vem para capacitar, né? Porque assim, eu considero que agora nós estamos em um novo marco da agricultura. Assim, não é aquele impacto que alguns anos tivemos, né? Temos que mudar porque acabou determinado insumos. Não estamos numa crise, né? Mas estamos migrando vagarosamente depois desse primeiro start que teve aí do preço dos insumos, né? E teve também esse outro olhar, né? Vamos ver, será que a gente precisa mesmo de depender de outro país? Será que a gente não consegue se sustentar?
que essa era uma limitação muito grande aqui do nosso país, porque tinha essa visão, né, de que só deveria fazer aquilo, convencional, o arroz com feijão, né? E assim, eles começaram a acreditar nisso, de que era possível, com base naqueles exemplos da soja, que a gente sabe que muito tempo já usa, né, micro-organismos, mas mesmo assim a gente sabe que tem um déficit, porque as pessoas começaram a usar, mas não sabiam mexer com isso. E aí começaram a fazer de toda maneira. E assim, tem gente que é ansioso, e já dá logo um diagnóstico, que não é bem assim, não funciona e tal. E assim, então a gente tem várias opiniões e várias vertentes, né, no mercado aí. E aí, assim, o Senar vem com curso, né, em parceria com a CEAPA, com o MAPA, com a Embrapa, para poder desmistificar isso daí e mostrar que funciona, mas que precisa de técnica, de cuidado, de atenção, e que com todo esse amparato, que essa é uma técnica que vem para ficar, né? Essa é algo a mais que o brasileiro tem aí a seu favor. Perfeito. Doutora, você tem alguma aplicação prática de algum case assim que você já chegou a analisar, que você já viu na utilização dos bioinsumos? Ah, sim, a gente tem exemplos, né, acho que você vai conhecer o Adriano Cruvinel. É uma fazenda modelo lá de Rio Verde, que já tem uma estrutura imensa. E lá na fazenda dele, ele faz o on-farm, que é o polêmico da história. O caseiro, né? É o polêmico porque, assim, a pessoa fala o on-farm, a pessoa já não quer saber. Porque... Tava acostumada a comprar o fertilizante de fora, né? E aí fala assim, produzir aqui dentro, sei não. E também o on-farm, para quem fez e não fez bem feito, as outras pessoas que vêm já olham com preconceito. Ele pode atrapalhar, né? E tem um on-farm, igual esse do Adriano, que é aqui do nosso estado, né? Que é um grande exemplo. Esses dias nós fizemos lá o lançamento do curso de bioinsumos e nós trouxemos o pessoal de outro estado também para mostrar que lá tá dando muito resultado, né? E aí, então, assim, a gente sabe que funciona e que não é fácil também, todo início precisa de adaptação, né? Então, o Adriano já deu uma palestra pra gente e ele fala, olha, pessoal, eu tentei convencer meu sogro de que dava certo e comecei com alguns experimentos, né? E aí ele começou me dando mais chances, e eu fui convencendo e conquistando e mostrando que funciona. Mas quando chegou um determinado período, assim, ele não estava assim nem ele estava tão confiante. Só que aí deu um veranico. E aí todos os produtores da região tiveram uma queda muito grande na produção. Enquanto ele ainda aumentou 2 sacos a mais do que os outros anos. Isso. Caramba. Produzindo o quê? Aí eu não me recordo, mas se era soja, se era milho, foi numa palestra que ele falou pra gente. Então, assim, nessa hora, ele falou, olha, valeu ficar e insistir, mas ele eu já considero ele um pesquisador nato ali, porque ele vai atrás mesmo, assim, sabe? Foi desbravando, começou lá no início e não desistiu. E hoje é um dos modelos. Então, eu considero ele aqui, né, no nosso estado, um desses que é um caso de sucesso. Sim. A gente tem também Rogério Vian, que é grande produtor de soja, milho e outros grãos, né? Que produz quase que 100% Goiás, orgânico, né? Nós somos pioneiros em muitas frentes e essa parte de bioinsumos já na produção. Eu ia citar o Rogério, que ele é um amigo nosso e particular e da secretaria, que nós temos, né, 2 grupos aqui, o GAPS e o GAS, né, que eles estão à frente, aí a região sudoeste tomou essa frente, tem muitos produtores que estão utilizando bioinsumos, e esses grupos, eles puxam justamente essa utilização de bioinsumos. Então, assim, é referência nacional para outros produtores, para outros estados, esses grupos. E foram eles que nos deram muito suporte, principalmente nessa criação da lei, né, de como trataríamos, né, para o futuro em relação à pesquisa. Desculpa só te interromper. Você lembra o número dessa lei? De cabeça? Lei 21003 de 2021. Pesquisa aí, Janaína. 21003 de 2021. Não, só para o pessoal que está assistindo, às vezes quer dar uma pesquisada, né, que a gente está falando tanto dessa lei. A gente está falando da lei estadual, né? Peraí que eu vou... Vai continuando aí que eu vou achar. Se não me engano, são tantas leis, e foi bem nessa época que nós fizemos 3 leis. Foi a lei do crédito social, foi a lei de bioinsumos e voltou com o decreto do ABC+. Pois é, cara, eu lembro, eu já fui também trabalho já como vendedor de revenda, né, de insumos,
E começou demais, cara, a bombar essa questão do bioinsumo. Tanto é que o pessoal começou a fazer make on farm demais, e aí depois todo mundo, não, isso aqui é o negócio do futuro. 21005. 21005 de 14 de maio de 2021. Procura lá. Ou você pode jogar no Google Programa Estadual de Bioinsumos Goiás. No Pronto. Google vai achar lá. Pronto. Já vai achar dentro da E CEAPA aí, já. Léo, eu trabalhava como vendedor, cara, e os produtores pediam bastante. E aí, o que você tem de biológico aí? Bacilo. Não, porque tinha até um produto, cara, eu não vou falar o nome, mas eu sei que ele é utilizado muito no... Enraizamento, extrato de alga. Extrato de alga, de não sei o quê, grande que vem lá do Quiet, lá de Turvânia. Eu eu vou acho que- pedir nisso pra você. Eu acho que o grande gargalo do bioinsumos, assim, né, a receptividade dos produtores e do mercado em geral, vem de encontro à nutrição foliar. Porque o que a gente pega de histórico é famosas águas de batata, água de Exatamente. chuva corrida. Por que isso? Esse trem funciona Esse trem mesmo. funciona porque produtores, né, e picaretas, assim dizendo mesmo, do mercado, vendiam, essa aqui é uma nutrição foliar. Só que vendiam um produto com eficiência zero, que muitas vezes dava era uma toxicidade, Uma fito, né? fito junto com outros produtos. Então o produtor ele acabou criando esse ranço, né, assim dizendo de é uma nutrição foliar, é uma nutrição alternativa, é um biológico, é um bioinsumo. Por quê? Porque de muito tempo tiveram esses problemas. Só que foram empresas problemáticas, vendedores picaretas, assistentes técnicos picaretas que pensavam simplesmente naquela venda, não pensavam na produção do produtor, não enxergava, né, não otimizavam uma produção melhor e esse Só produtor queria vender, né? Bater a meta. e esses produtores preencher o foram bloquinho. tendo problema e aí naquela conversa com o vizinho ele sempre passou, o vizinho ele sempre toma com base o vizinho, a grama do meu vizinho tá melhor. Ele não fala que a dele tá melhor não, mas a dele tá melhor. Só que quando tá pior, ele vê o que teve de errado para ele não fazer. E criou-se esse estereótipo de que esses produtos de nutrição foliar é ruim, esses produtos à base de alga é ruim, não presta, não dá Não, resultado. porque quando funciona, né? Ele para lá no posto de gasolina lá da cidade ou no boteco e fala: Ei, mas comprei um produto bom. Rapaz, aumentou 2 sacos de soja por Publicidade hectare. boca a boca é a maior, né? Chega É rápido. easy, né? Quando funciona, realmente o produtor ele alastra bem, né? A informação. E tem um ponto aí que é bem interessante, porque às vezes o produtor fica aí arrastando papo, que tá produzindo mais, mas ele não tá fazendo a conta ali para saber o que é que tá sobrando de verdade, né? Porque assim, o bioinsumo é uma alternativa financeiramente interessante. Neste ponto, tem que pesar o que é que tá realmente me sobrando aqui. Ou eu tô só com números e contando vantagem e bonito na praça, mas lá em casa não tá sobrando O que nada. que eu ponho no bolso? É, isso aí. Na capanga, né? E vocês têm, assim, mais ou menos esse dado de quanto que representa de economia para o produtor que usa, e também só aproveitando fazer uma outra consideração, que também o bioinsumo ele é muito bom, acho que tem um mercado muito grande, acho que vai crescer bastante ainda, mas também não é só o único exclusivo, né, insumo que o produtor tem que usar, né? A gente tá falando aqui só de uma pontinha, Nós né? estamos falando que é o que vai ser para sempre, Senão né? o cara Isso vai deixar de é jogar uma o cloreto de alternativa de potássio lá, mercado, né? Isso aí depende Sim. muito, principalmente, né, para a cultura, o tipo de bioinsumo que ele produz. Aí aqui eu trago um exemplo do grupo Crompier, que nós tivemos uma visita lá no ano passado, onde teve um evento em Rio Verde de sustentabilidade. E aí nós fizemos algumas visitas em algumas propriedades. Aí você falando dessa redução de custo, eu trago um exemplo deles. Eles conseguiram diminuir em 80% as aplicações de químicos em algumas áreas. Caramba, é bacana. muito. E isso é extremamente importante. Você Quando tá a gente doido. fala numa redução de químico em 80%, e teve área que eles não utilizaram nada de químico, simplesmente com manejo de bioinsumos, né, de biológicos ali, conseguindo tratar o início de uma doença, fazer um preventivo, fazer um tratamento ali, um apaga-fogo mesmo, e a parte de nutrição 100% com biológico, com bioinsumos. Tanto feito na parte de adubação de base, feito com... eles produzem um material lá, um esterco orgânico, assim dizendo, eles têm toda uma estrutura de montar lá essa adubação de base, que é feita com bioinsumos, e veio com essa parte da cobertura e essa alternativa aí entre os químicos, conseguiu reduzir, conseguiu em algumas áreas nem utilizar. Uhum. Teve área que eles utilizaram 1 ou 2 vezes porque não teve um controle efetivo pelo nível de infestação da doença e das pragas. Isso em grãos, né? Porque Isso em grãos. a Grupo Crompier,
Grãos, grande produtor de grãos lá da região sudoeste, né? Mas Que dentro legal. desse curso aí, Nara, assim, qual que é o conteúdo que o produtor pode esperar do curso de bioinsumos do Senar, que foi recém-lançado, né? Eu queria que você até falasse como que foi esse lançamento, e qual que é o conteúdo que trabalha esse curso aí. Então, o conteúdo, ele é um conteúdo muito rico, mas ele começa da base, para quem realmente trabalha ou deseja trabalhar e quer conhecer os conceitos básicos, entender a legislação, saber da onde que vem determinado micro-organismo. E assim, a gente sabe que tem muito a ser explorado ainda, tem muitos micro-organismos que ninguém sabe nem que ele existe ainda e que ele pode fazer um diferencial muito grande aí na agricultura. Então, assim, o curso abrange e mostra as possibilidades que ainda virão, né? Mostra os direcionamentos, mostra as vertentes e as divisões ali dentro da área de bioinsumos, quais são, né? E ele direciona esse agricultor, né? Seja um agricultor ou um jovem estudante que queira conhecer esse assunto. Então, tanto leigos como pessoas que já conhecem do assunto podem se beneficiar desse curso, né? Então, quando a gente fala que trouxe a Embrapa, trouxe o MAP e a SEAPA, a gente trouxe a visão de cada um desses órgãos para que esse curso realmente ficasse bem rico ali e fornecesse, por mais que algo simples que veio da base, mas fornecesse ali as ferramentas necessárias para esse produtor ele começar a se desenvolver nessa área, sabe? Então, ali direciona. Eu até estava vendo que o conteúdo do curso, no final, o objetivo é que o produtor, ele leve isso lá para a propriedade e implante a produção de bioinsumos na fazenda, não é isso? Sim, a ideia é essa. A ideia é que ele comece a entender, né? Não de produzir bioinsumos, mas de começar a produzir usando bioinsumos, né? Que seja um bioinsumo de prateleira, mas que ele entenda que aquele determinado micro-organismo ou macro-organismo, né? A gente sempre, o bioinsumo a gente tem uma tendência em falar de micro-organismo, né? Mas tem os macros, que são aí os inimigos naturais, né? Que já estão aí há muito tempo nos ajudando e que às vezes a gente até combatia sem nem dar a devida importância e agora está sendo olhado também com outros olhos. Então, assim, o produtor ele passa a entender melhor isso, entender que ele precisa de condições ambientais, né, condições de umidade, de temperatura ideais para que ele tenha determinado resultado. E tem um porém, não significa que ele vai ter o mesmo resultado que o vizinho, porque assim, como você está lidando com algo vivo, você tem que considerar, assim, eu vou dar até um exemplo bem assim, da natureza mesmo ali. É um ambiente competitivo, né? Então, você está numa selva, né? Então, você vai ter que lutar ali, vai ganhar o mais forte, né? Então, o micro-organismo, ele pode se sair muito bem em determinado ambiente, como em outro ambiente ele pode não dar resultado nenhum, né? E assim, um resultado de um não vale para todos. Perfeito. Então, não tem receita pronta, sabe? Assim, testes, direcionamento, né? E testes. Até porque estamos falando de vida, né? Sim. Então, de vida não existe nada exato, né? Não tem. Cada caso é um caso. E vem de sim. encontro à pesquisa, né? Vem de onde encontro que à a gente pesquisa. precisa cada vez mais em pesquisa. Quando nós começamos aí, fomos informados que só na Embrapa, que no Embrapa Arroz e Feijão tem mais de 20 mil cepas hoje disponíveis para serem estudadas. Olha aí. Sim, no curso fala isso. E, então, assim, nós temos um mar de oportunidades aí a serem estudadas e isso é importante, né? É igual a gente falou, que às vezes o produtor ele está utilizando e não dá resultado, mas é justamente por isso. Às vezes ele utilizou num momento indevido, Errado, né? a quantidade A errada, o condição tipo. errada. Então, assim, são vários fatores que isso a pesquisa vai nos trazer cada vez mais. Cada vez mais resultados, mais informações para essas utilizações. Eu acho que o produtor rural ele pode buscar, seja de Goiás ou qualquer lugar, né, as instituições que estão ali para ele, né? Por exemplo, Sim. você falou que a Embrapa tem um banco de micro-organismos e a Embrapa Arroz e Feijão aqui em Goiás é uma das referências. Ela tem um banco ali que o produtor pode procurar ajuda, né? O Senar ensina também na parte do curso, tem o Programa Estadual de Bioinsumos. Como que eu posso conseguir, sei lá, financiamentos, né, Pedro? Para eu instalar uma biofábrica, como que eu posso pegar essa ajuda do Estado, né? Tem que ter um amparato, né? Não dá para eu sair fazendo sozinho, não é? Isso. Perfeito. Isso. E pela lógica aí, só tô viajando aqui, né? Pensando aqui sobre o assunto. Na lógica, o bioinsumo, né? Por exemplo, igual você falou, vem de origem biológica, né? Então, ou é vegetal ou é animal. Eu tenho que utilizar micro-organismos que estão presentes na minha região, né? Porque eu acho que isso deve ter uma variação também.
né? Então, lá no sudoeste goiano, a gente deve ter uma altitude, uma temperatura, um tipo de solo, de um jeito, que vai determinar que X micro-organismo lá vai se desenvolver. Já lá no nortão de Goiás, lá, por exemplo, lá são outras condições e são outros micro-organismos que são mais adaptados. Isso também faz sentido? Ou o que a amplitude geográfica é grande? Olha, isso é muito relativo, assim, afirmar que determinado micro-organismo pode não se dar melhor lá na sua região do que da própria dele, eu não posso, né? Porque talvez a condição para ele ainda é melhor, né? Mas eu posso dar um exemplo. A gente tem aí até um produto já de um micro-organismo extraído do cacto, que é para resistência hídrica. Boa. Então, assim, a intenção é que se use aqui e a gente tem bons resultados, né? Então, assim, pode se sobressair muito bem em determinada região, pode ser que determinado solo seja mais arenoso, ele se sobressaia maior, que tem mais afinidade de onde ele veio ali, mas isso é algo que é testado mesmo. Eu até falo, assim, que o produtor, ele tem ali uma experimentação a céu aberto, e que ele pode fazer muitas coisas ali. Boa. Ele pode dividir o talhão dele e testar, olha, eu vou testar esse micro-organismo com esse outro, vamos testar um micro-organismo com um convencional. E assim, ele mesmo vai tirando as próprias conclusões dele do que dá certo. Né? Isso, ele não precisa fazer isso em toda a sua área. Ele pode começar devagar, ele vai tendo ali equilibra, vai tendo seus resultados, equilibra, nivela aquela área ali de acordo com o solo, né, relevo, os princípios básicos da agronomia, que acho que todo mundo aqui, né, entende bem. E aí depois ele começa ali as experimentações ali dele e tira suas próprias conclusões lá. Não é algo escrito na pedra. Então você entendeu por que não pode ficar bravo quando o agrônomo fala depende? Eu ia falar isso agora. É a resposta de agrônomo. Essa pergunta é a resposta de agrônomo. E a resposta mais odiada, né? Porque quando eu falo esse depende, eu falo, não, se você não sabe, fala que você não sabe. Eu falo assim, cara, depende. Não é fórmula de bolo, não é uma fórmula de bolo. Igual que você falou, na região norte, né? Aí vamos pegar o exemplo do cacto. Você traz o cacto lá do região norte do país, nordeste, extrema seca, você estuda essa planta e vê aquele gene, aquela carga genética ali que você pode trazer para poder aplicar diretamente no soja, no milho, seja na cultura que for, pensando nessa resistência. Então, do mesmo jeito, acredito que essa parte de solos, micro-organismos, também tudo depende de testes, né? Depende qual que é o foco da pesquisa. Do ambiente. Nessa parte de testagem, a gente até recebeu o secretário de Agricultura aqui, o Thiago, né? Que ele fala que antes ele gosta de testar lá na fazenda dele, para ver se dá certo, né? Ele testou lá, ele separou um talhão. Antes de montar toda a biofábrica, ele separou um talhão lá da fazenda para testar os bioinsumos da região de Morrinhos, que é onde é a fazenda dele, para ver se dava certo. Aí só depois que ele resolveu investir, deu certo mesmo. Resolveu investir, bora escalar, biofábrica e tal. É muito isso, né, que o curso trabalha. Ele ensina você a entender o ambiente que você tá, né, e os bioinsumos que você pode utilizar, que eu acho que é muito do que o Pedro falou também, né, Nara? Isso. E assim, até você falando aí do Thiago, eu me recordei de uma outra oportunidade em que eu falei para os alunos, né, falei, olha, pessoal, vamos fazer assim, vocês aí que estão usando bioinsumo, vamos pegar a área de vocês que não está sendo usada, nunca usou nenhum bioinsumo, e manda pra gente amostras, aqui que a gente estava com uma parceria com a UFG, manda pra gente amostras pra gente comparar a diferença do solo com bioinsumos e do solo sem bioinsumos. Bacana. Que aí vocês vão ter um grau evolutivo, por exemplo, determinada área teve um problema lá com a seca, você vai conseguir saber o que é que tem ali. É igual um exame médico, o que é que você tinha, que você estava imune naquela época. Entendeu? Então, assim, o solo é como se fosse a nossa própria saúde. A saúde dele também precisa ser preservada. E isso é monitorado diariamente, né? E assim, cada produtor tem sua maneira, mas ele precisa olhar para o solo agora com esses olhos. Ainda mais quando ele está lidando com algo a mais, que também é vivo, né? É vivo, né? Nos químicos, o que é muito interessante, que é comparado aos bioinsumos, é que podem ser usados em diversas questões dentro da agricultura, né, que tem a parte de defensivos, que são os inseticidas naturais, etc. Tem a parte de, me ajuda, solubilidade. Solubilidade. Compatibilidade. Tem também a parte de nutrição, fazer a planta crescer mais com aquele micro-organismo, aquele que você citou agora, que é da parte de resistência hídrica. Então tem bioinsumos, assim como tem químicos, variados
tipos e agentes que podem ajudar, né, o produtor rural. Sim, e um micro-organismo pode ter várias funções ao mesmo tempo, não só uma. E eu acho que assim, o que tem que ficar claro para a sociedade em geral, né, para vocês que estão aí assistindo, nós não estamos aqui para falar, olha, não tem como, vamos parar de utilizar químico. É impossível. Nós sabemos que a produção em larga escala, hoje, nós não conseguimos isso ainda. Por isso que é necessário a pesquisa, o uso, esses testes, para nós, né, num futuro, diminuirmos drasticamente. Já estamos caminhando para isso, mas a gente sabemos que é impossível, nós precisamos. Mas o produtor, ele tem consciência que ele precisa, mas ele sabe que se ele usar a mais, ele vai ter problema, ele vai aumentar o custo dele. Se ele usar um produto irregular, ele vai ter um problema com legislação, vai ter um problema com fiscalização, ele às vezes não vai nem conseguir comercializar esse produto que ele vai produzir. Então, assim, embargado, né? O produtor, ele está ciente, ele está antenado que ele precisa reduzir custos, precisa ter uma eficiência nessas aplicações de químicos, com rotação de produtos, de manejo, pensando justamente nessa sustentabilidade. E eu queria fazer um gancho aqui já, né, trazer uma informação, não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias, a movimentação nas redes sociais nossa, nós criamos um grupo de fertilidade e nutrição de solo do estado de Goiás, que chama Go Solos, que é justamente você falando aí dos micro-organismos de solo para trazer. O que a gente quer fazer agora? Nós vamos fazer uma atualização da 5ª aproximação para o estado de Goiás. O que a gente tem, já tem mais de 20 anos aí que tem como referência, então... Acho que mais, né? De 89, se não me engano. Eu tenho Eita, 10 anos de 30 aí. formado. 89, se não me engano. Já usava? Então, assim, nós fomos provocados pela UFG para poder fazer isso, justamente para diminuir custos, né, para o produtor fazer uma recomendação, ter uma recomendação real em relação ao estado, em relação aos tipos de solos, né, e às suas micro-regiões. Então aí nós temos essa comissão formada, já está instituída, são vários atores, né? Basicamente os mesmos aí do programa ABC, mas pessoas mais focadas, direcionadas para esses temas. Temos a ABCS, né, Associação Brasileira de Ciência do Solo, como parceiros também aí nessa iniciativa, que é justamente para nós agora, nós estamos em fase de criação de o que e como nós vamos fazer. Para começar a executar. Então, foi recentemente criado e eu acredito que ela vem de encontro a essa utilização de bioinsumos, para nós sabermos hoje como estão nossos micro-organismos de solo, como está essa parte de nutrição, essa parte de nutrientes disponíveis. E eu acredito que daqui 10, 15 anos, se nós formos fazer uma nova atualização, nós vamos ter uma diferença muito grande em relação a micro-organismos do solo, pensando aí na utilização de bioinsumos. Amém. Passou muito rápido, né, Pedro? Muito. Falei pra Nara que ia passar rápido, mas vem cá, a gente precisa fazer aquele servição, né? No final, que é aquele bom que a gente dá contato, dá tudo. Programa Estadual de Bioinsumos, produtor rural, profissional do agro que está nos ouvindo, nos assistindo, como que ele pode procurar saber mais para ele até implantar, né? Ou tá curioso, quer saber como que ele pode saber mais informações? Bom, hoje todas as instituições de pesquisa do estado, elas estão envolvidas diretamente no programa. Como falado anteriormente aí, qualquer pesquisa hoje na internet a respeito do Programa Estadual de Bioinsumos do estado de Goiás, pela Lei 21005, de 14 de maio de 2021, que foi criada e que tem um respaldo, inclusive essa lei criada, ela já foi, vamos dizer, copiada e tendo como referência em outros estados. Nós tivemos reuniões com outros estados aí que tomaram a nossa lei como referência. Então, qualquer produtor pode estar procurando a Secretaria de Agricultura, pode estar procurando a equipe da Gerência de Sustentabilidade, aí, toda a equipe da Secretaria ela está envolvida, assim como os demais atores aí no mercado. Tá no site da Secretaria de Estado da Agricultura, ou CEAPA Goiás, se jogou no Google, tá lá, ou Programa Estadual de Bioinsumos Goiás, jogou, tá lá também, ou @CEAPA Goiás, no Instagram tem também, né? A Nara separou o endereço aqui também. A Nara separei. E aí, Nara, o curso, para quem quer fazer o curso de bioinsumos do Senar, como que ele pode procurar? É online, é presencial? É online, por isso que eu separei aqui, que o pessoal já pode se matricular agora mesmo, né? Eita. Então, vamos lá, é EAD
www.senargol.org.br. Então, lá o curso fica disponível, né? A pessoa se inscreve, é mensal, ela tem 30 dias para realizar esse curso, mas a carga horária dele é 20 horas. Então, ela tem ali uma flexibilidade para se adaptar e... À medida do tempo que ela precisar. Exatamente. Igual então, curso online. Isso, perfeito. Um curso online. Só que esse curso, ele é muito rico. Então, assim, tem entrevistas com as pessoas da Embrapa, da CEAPA, do MAPA. Então, é um curso muito bom, muito interessante. Recomendo para todos. Ó, quem quiser saber mais informações é o canal que ela falou. Tem também @sistemafaeg, tá lá todas as informações no Instagram. Não pode esquecer, vai lá, siga lá. E tem também, né, Nara, quem quiser procurar, o produtor às vezes faz o curso lá, é gratuito esse curso, né? Sim. Curso online. E tem também nos sindicatos rurais dos municípios, que pode procurar também o seu assistência técnica e o seu técnico. A Emater tem também nos municípios. Está todo mundo conectado aí para fazer esses bioinsumos bombar no estado de Goiás. Isso aí. Perfeito. E quem quiser seguir com a excelência. Janaína? @Janaína com 2 As no final, porque tinha outra. Honorato com H, começando com H. Janaína Honorato. Beleza, e para seguir o Agro2 nas redes aí, é só você colocar aí no Instagram, no TikTok, @portalagro2. Lembrando que nós temos um portal de notícias, que é o Agro2, que é www.agro2.com.br. Lá a Janaína tá escrevendo todo dia Vai um lá artigo dar uma moral tá, pra mim que dá trabalho. Inclusive, eu tava falando de bioinsumos ontem. Trichoderma, um fungo Tricoderma. aí. Tricoderma. Desculpa aí, tá vendo? Tá vendo? Tricoderma. Tô numa mesa de agrônomos, às vezes não me deixa errar. Depende. Depende de onde você tá falando. Se for no Rio de Janeiro, é Trichoderma. Mofo branco, essas coisas. Tava falando tudo disso ontem lá. Vai lá, me segue lá, que vai dar tudo certo. Você vai ficar sabendo tudo que rola no agronegócio. E a gente tá falando de bioinsumos sem parar lá no portal, viu? Perfeito. E também, se você quiser seguir o Pedrão aqui, é só ir lá no @porpedromaia, tá bom? Manda um direct lá que nós estamos juntos. E se quiser seguir a galera que tá aqui? E o Léo, pra seguir o Léo? Se seguir o Léo, é o Léo Silver Agro. Estamos aí nas redes sociais. E direto a gente fala sobre temas, né? Também falando sobre tema de bioinsumos. E agora a próxima pauta aí que vai bombar daqui uns dias é para a área social, que nós estamos em breve aí para lançar um PA Goiás 2023 com 12 milhões, mais de 1.300 produtores que farão parte desse programa. Fiquem atentos que em breve nós teremos novidade. Ô, louco! E a Nara? Sim, o meu lá é @NaraCrisTeixeira. Nara Cris Tudo Teixeira. junto. Tudo junto. Fechou. Então, é isso aí, né? É isso, né? Beabá dos bioinsumos. Se você tem dúvida, como eu falei no começo, rebobina essa fita aí, ou esse vídeo, para você acompanhar, seja onde você for nos assistir ou nos ouvir, né, Pedro? É isso aí, tanto no Spotify quanto no YouTube. Todas as plataformas digitais. Deezer, acabei de ser informado Procura aqui. lá, Agro2, É trem você vai demais. ficar sabendo de tudo que rola. Ah, e também inscreve no canal, viu? Ó, É. Esquece de se inscrever no canal Joinha, aí. ativa o sininho, que toda semana tem 2 podcasts para você quentinhos sobre assuntos do agro. Então é isso aí. Muito obrigado você que ficou até aqui. E até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.